Metrópole. Entrevista. Que saudade do senhor Dr. Cândido Sá. Prazer recebê-lo aqui no Metrópole Serviço. Boa tarde, essa agenda ocupadíssima, Zé. Como vai, doutor? Boa tarde, Dina. Boa tarde, Zé Silva. Tudo bem? Forte abraço aos ouvintes da Metrópole e toda essa equipe maravilhosa. Estou em casa. Ah, com certeza mesmo. Muito obrigada por ter vindo. Eu sei que o senhor pegou um trânsitozinho assim meio complicado, né? Tem hora mais, né? Não existe isso. Doutor, vamos falar sobre plano de saúde? Vamos. Eu vi até uma nota que o senhor colocou esses dias, falando a respeito do plano de saúde, do desrespeito que é feito com o usuário, que paga caro e não tem os seus direitos respeitados mesmo, né? O que pode ser feito para o plano de saúde? A pessoa compra um plano de saúde, adquire um plano de saúde. Primeiro que a gente tem aquela história que a gente não pode ter individual. É difícil, né? É difícil, você conseguir. Cada vez mais difícil. Apesar de existir do ponto de vista legal. Na realidade, o que ocorre com os planos de saúde hoje, Dina, primeiro existe uma grande dificuldade com relação às agências em geral, que são as fiscalizadoras, né? No caso dos planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde, chamada ANS. E essas agências hoje, politicamente, têm sido dominadas por ex-diretores, pessoas que saem efetivamente desses planos de saúde. Então, o processo de fiscalização e de reclamação do consumidor para a ANS está cada vez mais complicado e mais difícil. Então, você tem uma dificuldade nesse sentido, porque sem fiscalização, você, evidentemente, faz aquilo que quer. E, consequentemente, os planos de saúde vêm reduzindo. Então, você veja, por aqui na Bahia mesmo, nós temos um absurdo que ocorreu há pouco tempo. A Golden Cross simplesmente resolveu deixar de atender os planos individuais e continuou atendendo plano empresa, ou seja, a empresa existe, a empresa está em plena, digamos assim, capacidade e vigor econômico-financeiro, mas a carteira foi passada pela ANS para uma tal de Unimed Rio de Janeiro, que ninguém sabe o quem é, nem se atende especificamente aqui na Bahia. Então é um negócio complicado e realmente só a justiça para se interpor a esse tipo de absurdo. Mas quando entrar na justiça contra o plano de saúde? Quando você verificar que realmente, após fazer reclamação na ANS, após fazer reclamação no PROCON, que são reclamações administrativas, você perceber que não há possibilidade, ou quando você precisar diretamente de uma liminar, por um motivo específico de cirurgia ou qualquer outro problema com a sua saúde, você consequentemente deve se encaminhar diretamente à justiça para que o problema seja resolvido sem dúvida nenhuma. 350556, nosso telefone para você conversar. Aproveite aqui nosso ilustríssimo Cândido Sá, advogado, que entende muito de consumidor, direito do consumidor. Tem também o nosso metro1.com.br. Ainda agora há pouco o Liz Graça entrou com alguns destaques e você pode lê-los e ainda mandar sua mensagem aqui para o estúdio, para o Dr. Cândido Sá. Já tem Tânia na linha 3. Oi, Tânia. Tinha, Tânia. Oi, Gilmar, boa tarde. Boa tarde, Dina. Boa tarde, Boa tarde, doutor. Gilmar. Boa tarde, Gilmar. A minha pergunta é exatamente sobre o Golden Cross e esse Unimed Salvador. Eu tinha o Golden Cross há 4 anos atrás e agora ele mudou. E minha filha, que tem 2 anos, passa em pediatra porque o pediatra que acompanha ela desde quando ela nasceu não é credenciado ao Unimed, esse Unimed Rio. Então, minha filha de 2 anos está sem pediatra exatamente por essa questão. O meu contrato foi assinado com a Golden Cross e não com a Unimed. Tá, obrigado. Ok, querido. Não tenha dúvida, né? Na realidade, existe uma previsão legal. Quando há um processo, vamos chamar assim, entre aspas, falimentar do plano de saúde específico, de que haja migração da carteira para outro plano de saúde que se predisponha a assumir aquela carteira, até para que não haja um prejuízo específico do consumidor. Isso tem que ser feito em prazos específicos que estão na lei. Agora, o que acontece nesse caso é que a Golden Cross continua atendendo pessoas jurídicas, né? O plano não sofreu um processo de intervenção nem de nada desse tipo. Então, realmente é algo sem nenhum sentido. Eu sei que, inclusive, muitas pessoas estão encaminhando ao Ministério Público, que vai com certeza tomar providências contra esse sentido, porque tem sido um baluarte aí da sociedade, o nosso Ministério Público, para ver isso realmente de forma mais coletiva, que é a atuação específica do Ministério Público, porque esse caso é sui generis.
Agora vamos falar com quem, Zé? Com o Zé Virgílio na linha 2. Oi, Zé Virgílio. Oi, boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Olhe bem, esse negócio de saúde, chega a ser uma coisa até desonesta. Até o doutor até pode confirmar isso comigo. A partir de 60 anos, não se pode aumentar a saúde por idade. E as operadoras, quando a pessoa compra, ela manda com aumento. Aconteceu comigo. Eu fiz aniversário 60 de janeiro, aí mandou aumento. Também com 15 dias que eu botei na justiça, conseguiu eliminar. Quer dizer, tem uma lei no país que não pode aumentar bem de saúde por idade, só por aniversário. E a operadora manda comprar, cobra mesmo. E tem gente desinformado e continua pagando. Eu acho isso que não tem um órgão do governo para fiscalizar isso, fica por conta das operadoras. Eu queria que o doutor me comentasse sobre esse aumento de saúde por idade e as operadoras sabem que é lei no país e manda com aumento. Eu queria que ele comentasse, por favor. Muito obrigado. O órgão fiscalizador, querido Zé Virgílio, é justamente a Agência Nacional de Saúde, como a gente colocou aqui, né? Podendo ser feito queixas também no PROCON, que vai especificamente aplicar multas a partir do momento que está verificando a irregularidade dessa cobrança. Agora, o caminho que você adotou está corretíssimo. Você pode até realizar um depósito em juízo daquele valor específico que você deveria pagar e, buscando a justiça como você fez, você está no caminho perfeito. É falta de fiscalização, como a gente comentou aqui no início do programa, da própria Agência Nacional de Saúde. E a questão do plano de saúde é que eles vão vendo. Estivemos fora do ar, mas já voltamos, né? Uma rápida queda de energia. Pode continuar, doutor Cândido. As questões do plano de saúde é que eles vão verificando na medida do tempo o custo-benefício. Então é muito melhor, como você muito bem colocou, buscar essas ilegalidades desses aumentos e, consequentemente, poucas pessoas reclamarão e ele vai ganhar muito mais recursos, dinheiro, do que atendendo à lei. Então, o que a gente precisa fazer especificamente é desenvolver a nossa cidadania. Doutor Cândido, deixa eu lhe perguntar uma coisa, que na semana passada eu estava aqui com o novo chefe regional da ANS Bahia Sergipe, doutor Danilo Rebelo. Assumiu na última segunda-feira. Ele já trabalha lá, já é técnico, enfim, já tem conhecimento. E a gente conversava a respeito da suspensão desses planos de saúde, desses 100 e tantos planos de saúde. Quando acontece uma suspensão, porque assim, a ANS tem a função de órgão fiscalizador, de ir lá, só que pune, eles recorrem, quer dizer, esse dinheiro nunca chega, né, na verdade, como deveria, a punição, como acontece com a Anatel também, com a ANEEL também, né, que regula a energia elétrica, e a Anatel telefonia e TV a cabo, enfim, rádios comunitárias. Por quê? A multa, eles fazem uma coisa, digamos que Zé faça uma coisa errada, eu estou fiscalizando o Zé, eu vou, Zé, uma multa para você. Não, mas Zé vai e recorre. Recorre uma, recorre duas, quer dizer, não volta a me prestar um bom serviço, né? Então, essa suspensão que aconteceu seria para quê? Para que essas operadoras de plano de saúde se adaptassem às regras da ANS. Aí eu fico aqui me matutando, até perguntei pelo seguinte: já não sabem quais são essas regras? As regras já não estão escritas ali, já estão pré-determinadas e determinadas para que sejam seguidas? Por que não seguem? Por que o consumidor sempre tem que penar, chimbar tudo? Só que o que acontece é o seguinte, Dina. Primeiro, os recursos não são tantos assim, né? Na esfera administrativa, você tem fundamentalmente 2 recursos. A partir daí, pode ser realizado diversos tipos de penalidade. Multa, suspensão, enfim. E outra coisa que tem que ser feito a partir do momento que você, por exemplo, suspende a comercialização de um plano de saúde, do plano individual, para ele hoje na situação do país é até benéfico. Então é preciso você suspender a comercialização do plano de saúde como um todo, né? Tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista empresarial. Aí nós vamos verificar, porque vai especificamente doer no bolso, né? E doendo no bolso, com certeza esses planos de saúde vão
realizar. Se de fato o dinheiro saísse, né? Se de Rapidamente. Fato, não, se de fato o dinheiro saísse ou deixasse de entrar com a comercialização, né? Aí, com uma certeza, punição mais rígida. Exatamente. Não punição mais rígida. pune e não precisa fazer nada, não vai estar fora mesmo do mercado. Exatamente. Porque tem que ter essa punição. Mas fora do mercado durante 30 dias, 60 dias. Seja, para poder doer mesmo, né? Claro, com certeza. Gente, é o seguinte, vocês estão sentindo aí, vocês estão ouvindo a gente, nós tivemos 2 quedas de energia, a gente está com o nosso gerador ativado, não sei se faltou energia aqui em Pernambués, e por conta disso eu não vou poder colocar vocês agora aqui, que eu estou sem computador. Tem gente na linha, Zé? Não? Então, a gente vai se ajustando aqui, né, para tentar organizar, entrando tudo nos eixos aqui. Então, as mensagens eu não estou conseguindo ler, porque meu computador não ligou ainda, mas vai ligar já já, porque a nossa equipe técnica é muito competente e rápida, né? Mas, enquanto isso, a gente vai falando também sobre outros serviços. A gente está falando sobre plano de saúde, doutor Cândido, mas assim, 60 anos, como o ouvinte falou, existe esse reajuste, que é injustíssimo, porque a pessoa passa a vida inteira pagando plano de saúde. Quer dizer, quando vai usar, precisa usar, aí eles aproveitam e dão essa aumentada, que é livre para os planos conjuntos, para individual não. Exatamente por isso que eles não querem mais fazer os planos individuais. Ô Dina, e o descredenciamento de clínicas e hospitais que vem ocorrendo? Na realidade, numa forma indireta de burlar o consumidor. Também é outro absurdo. Quer dizer, você quando compra um plano de saúde, você compra com aquela carteira específica de hospitais que lhe dão assistência. Profissionais, né? De profissionais. Você gosta. Aí quando você vai utilizar, você tem o desprazer de descobrir que o hospital tal foi simplesmente descredenciado, que o hospital A, B, C, D foi descredenciado. E a lei 9656 é clara. O plano de saúde pode até substituir aquele determinado hospital e clínica, mas ele tem que substituir, se ele resolver descredenciar um, ele tem que credenciar outro com a mesma qualificação técnica e dimensão em tamanho de atendimentos, de leitos, igual àquela clínica que ele está descredenciando. Fora isso, ele não pode descredenciar nenhum hospital ou clínica de forma arbitrária. E hoje em dia, esses planos de saúde estão descredenciando os hospitais e as clínicas com uma cartinha dizendo que dentro de 30 dias aquele contrato está rescindido. Isso também é outro grande absurdo que está ocorrendo no mercado. O ouvinte falou, meu filho precisa de um pediatra, o pediatra dele não vai mais poder atender. Quer dizer, existem algumas especialidades que a gente tem confiança e que a gente quer ir. Claro, cardiologista, pediatra, dermatologista. Claro. E aí você não consegue, porque eu lembro que esse ano, o senhor deve ter presenciado isso, está acompanhando alguns casos, já que o seu escritório trabalha muito bem com isso, com relação à Santa Saúde, né? A modificação que aconteceu da saída da Santa Saúde para a doutora de Lisieux, oh meu Deus. Apivida, pronto. Que inclusive no dia que foi feita essa migração, o presidente veio aqui no programa até do grupo Apivida, conversou com os ouvintes, explicou como é que seria, mas ainda existe uma insatisfação muito grande, porque muitos profissionais não quiseram mais participar. Não tenha dúvida. Não, e você imagine o seguinte, como é o caso do nosso ouvinte, no momento em que ele tem um pediatra e vai utilizar o atendimento daquele médico em condições normais, ele pode até pagar do ponto de vista particular ou buscar outro pediatra. Agora você imagine, Dino, uma internação hospitalar, que aí é um caso de saúde extremo, né? Uma dificuldade que a pessoa tem que, Deus livre guarde, usar uma UTI, fazer uma cirurgia de emergência. Como é que faz? Quando procura aquela clínica, aquele hospital está descredenciado. E eles descredenciam sem seguir os ditames da 9656, porque eles não avisam ao consumidor, não substituem por um hospital de igual qualificação técnica e números de leitos e simplesmente, inclusive, geram um prejuízo para aquele hospital que muitas vezes fez um aporte de recursos financeiros para atender aquele plano de saúde. Então, ainda também vão de encontro à função social do Código Civil. Vamos agora para... É uma coisa mesmo, é uma tristeza isso, você vê o consumidor ser tratado ainda mais com saúde, né? É, claro. Vá para uma clínica, para o hospital agora, passe mal aí, você vê só essa quantidade de gente. Maria, quando Deus quando guarde, não pode ficar doente não, tem que ter um médico em casa.
Zé, já posso ir para o intervalo comercial? Então pronto, vamos para o intervalo comercial e aí na volta prometo que eu leio todas as mensagens. Por conta dessa queda de energia, a gente não conseguiu atender a demanda. A gente volta já. Metrópole, a serviço da cidadania. Voltamos a apresentar Metrópole Serviço. Hoje conversando com o Dr. Cândido Sá, advogado, e tem um monte de pergunta aqui. Paulo diz que pagou um preparatório para concurso que deveria começar uma semana. Até agora não começou e eles querem prorrogar por mais uma semana, ou seja, 2 semanas de atraso. Ele tem direito de cancelar a matrícula e reaver o dinheiro? Além disso, ele pagou R$ 750 no curso e com uma semana surge uma promoção no valor de 500. Ele tem direito a reaver os 250? Não tenha dúvida, Paulo. Primeiro, prestação de serviço só pode ser cobrada se ela for de fato prestada, né? Então, não existe prestação de serviço sem que você... Não existe contraprestação financeira em caso de prestação de serviço sem que a prestação de serviço de fato ocorra, que é isso que está acontecendo no seu caso. Então, no mínimo, se você aceitar, esse curso tem que ser estendido também por mais 2 semanas. E com relação à promoção, doutor? Com relação a essa promoção, ela gera com certeza um prejuízo a você que acabou de pagar. Então você tem direito a requerer essa diferença. E Gorete diz que com relação à queda de energia, provavelmente foi um acidente que houve em frente ao Macro, na Avenida do Salvador Shopping. Um carro bateu no poste e o carro está arriado em cima do carro. Gente, Liz Graça, tem trânsito urgente aí. Coloca a Liz Graça urgente no trânsito. Urgente. Trânsito, Zé. Vai, Liz. O trânsito na metrópole. Oferecimento Salvador Car, tradição em Mitsubishi, rótula do abacaxi, fone 3258-8700. E Pensou Pneus, pensou abochar. Olá, Dina. Pois é, a informação da ouvinte Gorete está correta. E de Berivaldo também, que acabou de mandar mensagem falando a mesma coisa. Pronto, o motorista de um veículo perdeu o controle e colidiu com um poste próximo ao Salvador Shopping. De acordo com as primeiras informações da Central de Polícias, o acidente aconteceu ali na Avenida Luizina Filho, a paralela, em frente ao supermercado Macro, sentido aeroporto. O motorista está preso na serragem. Nossa. E o poste está caído em cima do veículo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros já está a caminho do local para prestar socorro. Então, quem puder, evite essa região, pois o tráfego começa a ficar bastante complicado. E quem passar por lá, mande uma foto pra gente aqui no vocêrepórter@radiometrópole.com.br. A qualquer momento voltamos com mais informações. Liz Graça para o Metrópole Serviço. Ai, gente, tristeza. Tomara que esse rapaz fique bem, né? Essa pessoa que se acidentou aí com... Nossa Senhora, que horror. Anônimo, doutor, o que pode acontecer? Eu tenho uma dívida reconhecida com um prestador de serviço e esse prestador espalha por todo o bairro a existência desse débito, pode? Não. De jeito nenhum. O prestador de serviço pode gerar um processo de execução, se for o caso, contra você, ou uma ação de cobrança. Agora, a divulgação da dívida é completamente ilegal e pode gerar uma ação indenizatória sua contra ele. Paulo! Oi, Paulo! Rita! A gente quase não atendeu, gente, hoje com esse negócio dessa queda aí de energia. Oi, Rita! Oi, boa tarde. Boa tarde, Rita. Ô, doutor Cândido, eu tenho um sobrinho neto que, quando estava com 27 dias, ele teve um problema de saúde e teve que retornar ao hospital onde ele nasceu, que era pelo plano de saúde da mãe dele. Apesar dele já ter um outro plano de saúde também. Conclusão. Ele foi para emergência, a médica solicitou que ele fosse internado e o hospital disse que, como já estava para vencer os 30 dias, que ele não seria internado. A criança, um bebê recém-nascido, imunodeficiente, ficou na emergência por 3 dias, certo? Teve casos de coqueluche, de rotavírus. A mãe, feito cesárea há pouco tempo, ficou sentada, começou a sair secreção dos pontos dela, sem contar a pressão psicológica que esse plano fazia toda hora, que era para falar com os familiares, para entrar com um particular, porque eles iam ter que regular pelo SUS, que iam ter que chamar o conselho tutelar. Bem, minha sobrinha, uma menina jovem, não entendia nada, ficou apavorada, me ligava toda hora, só chorava. Eu entrei em contato com o plano,
certo? Alegando, mostrando para eles que se o menino nasceu dia 23, no dia 20 não teria vencido ainda os 30 dias, certo? Aí o plano me disse que o mês tinha sido de 31. Bem, então seria dia 22. Mesmo assim, com toda essa contagem, tem os protocolos, tudo, eles continuaram negando a internação do recém-nascido. Então eu lhe pergunto, eu tenho direito, porque agora eu quero fazer alguma coisa contra esse plano, eu tenho direito de pedir na justiça alguma coisa contra esse plano? Sem dúvida nenhuma, Rita, cabe uma ação indenizatória, porque é um absurdo, inclusive do próprio hospital, porque a saúde, a Constituição determina que o hospital, principalmente em caso de emergência, como foi o caso aí da sua sobrinha neta e do filho dela, ele tem a obrigação de atender, né? Então tá tudo errado aí, o plano de saúde está absolutamente errado, porque está no prazo de inscrição, de colocação do filho da sua sobrinha neta. E você, inclusive, me disse que ele já tinha um outro plano de saúde. Então, não tem o menor sentido não existir esse atendimento, até porque não existe carência para a emergência. E ele foi levado aí com o tipo de problema que você colocou para a emergência. Então, ele entrou pelo chamado PA, né? O pronto atendimento. Então, consequentemente, não tem o menor sentido o plano de saúde não autorizar. Você deve ingressar com ação na justiça indenizatória e eu colocaria como réu solidário também o hospital. Gente, é um absurdo, né? Você, saúde no Brasil é um desrespeito. Quer dizer, a criança sofre, a mãe sofre por conta de um dia. Né? Existe juramento aí, não existe não? Claro. Na história. E Yuri diz que o motorista aparentemente está bem. Ai, que bom. Já que não havia ninguém dentro do veículo e tinha um rapaz próximo ao carro conversando com o agente da Trans Salvador. Ô Yuri, que bom, viu? Porque caiu um poste em cima do carro aí não é nada bom. J. Carlos está na linha? Boa tarde. Oi, J. Carlos. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu não tenho uma pergunta, é mais um desabafo, se vocês permitirem. Pode falar. Olha bem, eu tenho 70 anos e, logicamente, já tenho idade suficiente para saber que nós moramos num país das injustiças. Eu tinha um plano de saúde desde 1991, 22 anos, paguei o plano de saúde Unimed Salvador. Pode falar. E coincidiu que no ano passado eu tive um AVC, e por sinal até hoje ainda estou na cama, e quando eu precisei do plano, foi naquela época que teve o negócio da falência, certo? E resultado, eu tive que migrar para a Unimed Nacional, pagando mais uma média de 300% por mês. E não tive a quem recorrer, nem nada. Fui à ANS, ela mandou migrar para outro plano, nós o fizemos assim. E para você ver, não tem para onde apelar, não tem para quem apelar. É o problema que nós colocamos aqui no início do programa, quer dizer, a ANS tem que ser mais rígida na fiscalização dos planos de saúde, senão não vai solucionar. Ai, doutor, tá vendo? Nosso tempo acabou. Zé já tá lá se sacudindo todo e Orleans, Lisboa, disse que o motorista... Ah, não é Orleans. Antônio, que o motorista envolvido no acidente já foi retirado do carro, passa bem. Que bom. Que bom. Apesar da queda de energia, a energia sua, do nosso querido grande Zé Silva, manteve, evidentemente, o programa lá em cima. Doutor, muito obrigada, viu? Venha, não demore de vir aqui conversar com a gente, não. Faça favor. Tá certo. Convocando, eu estou aqui, Dina. Um abraço, uma ótima semana e um bom final de mês. Prazer é meu. Forte abraço a todos os ouvintes da Metrópole e a toda essa equipe maravilhosa. E um beijo pro chefe que tá fazendo aniversário hoje, pra Chico Kertes. É, famoso Chico. Tá fazendo aniversário hoje. Que beleza. 18 anos. Até parece, eu conheci a criatura com 17 anos. Eu soube que era 22, Dina. Eu conheci a criatura com 17 anos, tô velho, viu? Ave Maria.
Tá bom, então um beijo, querido. Um beijo, obrigado. E amanhã nós vamos falar aqui sobre telefonia, outro problema sério. José Mauro, da Anatel, vem conversar com a gente amanhã às 15h. E hoje tem estreia de programa aqui às 11 da noite, no lugar do Comes e Bebes, do meu, que agora só é às terças, aula extra. Preste atenção, ouça que vai ser muito bom o programa, às 11 da noite. Eu volto já no Sinta-se Bem. Tchau. Metrópole. Entrevista. Que saudade do senhor Dr. Cândido Sá. Prazer recebê-lo aqui no Metrópole Serviço. Boa tarde. Essa agenda ocupadíssima, Zé. Como vai, doutor? Boa tarde, Dina. Boa tarde, Zé Silva. Tudo bem? Forte abraço aos ouvintes da Metrópole e toda essa equipe maravilhosa. Estou em casa. Ah, com certeza mesmo. Muito obrigada por ter vindo. Eu sei que o senhor pegou um trânsitozinho assim meio complicado, né? Tem hora mais, né? Não existe isso. Doutor, vamos falar sobre plano de saúde? Vamos, eu vi até uma nota que o senhor colocou esses dias, falando a respeito do plano de saúde, do desrespeito que é feito com o usuário, que paga caro e não tem os seus direitos respeitados mesmo, né? O que pode ser feito com o plano de saúde? A pessoa compra um plano de saúde, adquire um plano de saúde. Primeiro que a gente tem aquela história que a gente não pode ter individual. É difícil, né? É difícil, você conseguir. Cada vez mais difícil. Apesar de existir do ponto de vista legal. Na realidade, o que ocorre com os planos de saúde hoje, Dina, primeiro existe uma grande dificuldade com relação às agências em geral, que são as fiscalizadoras, né? No caso dos planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde, a chamada ANS. E essas agências hoje, politicamente, têm sido dominadas por ex-diretores, pessoas que saem efetivamente desses planos de saúde. Então, o processo de fiscalização e de reclamação do consumidor para a ANS está cada vez mais complicado e mais difícil. Então, você tem uma dificuldade nesse sentido, porque sem fiscalização, você, evidentemente, faz aquilo que quer. E, consequentemente, os planos de saúde vêm reduzindo. Então, você veja, por aqui na Bahia mesmo, nós temos um absurdo que ocorreu há pouco tempo. A Golden Cross simplesmente resolveu deixar de atender os planos individuais e continuou atendendo plano empresa, ou seja, a empresa existe, a empresa está em plena, digamos assim, capacidade e vigor econômico-financeiro, mas a carteira foi passada pela ANS para uma tal de Unimed Rio de Janeiro, que ninguém sabe quem é, nem se atende especificamente aqui na Bahia. Então é um negócio complicado e realmente só a justiça para se interpor a esse tipo de absurdo. Mas quando entrar na justiça contra o plano de saúde? Quando você verificar que realmente, após fazer a reclamação na ANS, após fazer a reclamação no PROCON, que são reclamações administrativas, você perceber que não há possibilidade, ou quando você precisar diretamente de uma liminar por um motivo específico de cirurgia ou qualquer outro problema com a sua saúde, você consequentemente deve se encaminhar diretamente à justiça para que o problema seja resolvido sem dúvida nenhuma. 350556, nosso telefone para você conversar. Aproveite aqui nosso ilustríssimo Cândido Sá, advogado, que entende muito de consumidor, direito do consumidor. Tem também o nosso metro1.com.br. Ainda agora há pouco o Liz Graça entrou com alguns destaques e você pode lê-los e ainda mandar sua mensagem aqui para o estúdio, para o Dr. Cândido Sá. Já tem Tânia na linha 3. Oi, Tânia. Tinha, Tânia. Oi, Gilmar. Boa tarde. Boa tarde, Dina. Boa tarde, Boa tarde, doutor. Gilmar. Boa tarde, Gilmar. Minha pergunta é exatamente sobre o Golden Cross e esse Unimed Salvador. Eu tinha o Golden Cross há 4 anos atrás e agora ele mudou. E minha filha, que tem 2 anos, passa em pediatra porque o pediatra que acompanha ela desde quando ela nasceu não é credenciado ao Unimed, esse Unimed Rio. Então, minha filha de 2 anos está sem pediatra exatamente por essa questão. O meu contrato foi assinado com a Golden Cross e não com a Unimed. Tá, obrigado. Ok, querido. Não tenha dúvida, né? Na realidade, existe uma previsão legal. Quando há um processo, vamos chamar assim, entre aspas, falimentar do plano de saúde específico, de que haja migração da carteira para outro plano de saúde que se predisponha
a assumir aquela carteira, até para que não haja um prejuízo específico do consumidor. Isso tem que ser feito em prazos específicos que estão na lei. Agora, o que acontece nesse caso é que a Golden Cross continua atendendo pessoas jurídicas, né? O plano não sofreu um processo de intervenção nem de nada desse tipo. Então, realmente é algo sem nenhum sentido. Eu sei que, inclusive, muitas pessoas estão encaminhando ao Ministério Público, que vai com certeza tomar providências contra esse sentido, porque tem sido um baluarte aí da sociedade, o nosso Ministério Público, para ver isso realmente de forma mais coletiva, que é a atuação específica do Ministério Público, porque esse caso é sui generis. Agora vamos falar com quem, Zé? Com o Zé Virgílio na linha 2. Oi, Zé Virgílio. Oi, boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Olhe bem, esse negócio de saúde, chega a ser uma coisa até desonesta. Até o doutor pode confirmar isso comigo. A partir de 60 anos, não se pode aumentar a saúde por idade. E as operadoras, quando a pessoa compra, ela manda com aumento. Aconteceu comigo. Eu fiz aniversário 60 de janeiro, aí mandou aumento. Também com 15 dias que eu botei na justiça, conseguiu eliminar. Quer dizer, tem uma lei no país que não pode aumentar a saúde por idade, só por aniversário. E a operadora manda cobrar, cobra mesmo. E tem gente desinformado e continua pagando. Eu acho isso que não tem um órgão do governo para fiscalizar isso, fica por conta das operadoras. Eu queria que o doutor me comentasse sobre esse aumento de saúde por idade, e as operadoras sabem que é lei no país e manda com aumento. Eu queria que ele comentasse, por favor. Muito obrigado. O órgão fiscalizador, querido Zé Virgílio, é justamente a Agência Nacional de Saúde, como a gente colocou aqui, né? Podendo ser feito queixas também no PROCON, que vai especificamente aplicar multas a partir do momento que está verificando a irregularidade dessa cobrança. Agora, o caminho que você adotou está corretíssimo. Você pode até realizar um depósito em juízo daquele valor específico que você deveria pagar, e buscando a justiça como você fez, você está no caminho perfeito. É falta de fiscalização, como a gente comentou aqui no início do programa, da própria Agência Nacional de Saúde. E a questão do plano de saúde é que eles vão vendo. Estivemos fora do ar, mas já voltamos, né? Uma rápida queda de energia. Pode continuar, doutor Cândido. As questões do plano de saúde é que eles vão verificando na medida do tempo o custo-benefício. Então é muito melhor, como você muito bem colocou, buscar essas ilegalidades desses aumentos e, consequentemente, poucas pessoas reclamarão e ele vai ganhar muito mais recursos, dinheiro, do que atendendo à lei. Então, o que a gente precisa fazer especificamente é desenvolver a nossa cidadania. Doutor Cândido, deixa eu lhe perguntar uma coisa, que na semana passada eu estava aqui com o novo chefe regional da ANS Bahia Sergipe, doutor Danilo Rebelo. Assumiu na última segunda-feira. Ele já trabalha lá, já é técnico, enfim, já tem conhecimento. E a gente conversava a respeito da suspensão desses planos de saúde, desses 100 e tantos planos de saúde. Quando acontece uma suspensão, porque assim, a ANS tem a função de órgão fiscalizador, de ir lá, só que pune, eles recorrem, quer dizer, esse dinheiro nunca chega, né, na verdade, como deveria, a punição, como acontece com a Anatel também, com a ANEEL também, né, que regula a energia elétrica, e a Anatel telefonia e TV a cabo, enfim, rádios comunitárias. Por quê? A multa, eles fazem uma coisa, digamos que Zé faça uma coisa errada, eu estou fiscalizando o Zé, eu vou, Zé, uma multa para você, não, mas Zé vai e recorre. Recorre uma, recorre duas, quer dizer, não volta a me prestar um bom serviço, né? Então, essa suspensão que aconteceu seria para quê? Para que essas operadoras de plano de saúde se adaptassem às regras da ANS. Aí eu fico aqui me matutando, até perguntei para ele o seguinte: já não sabem quais são essas regras? As regras já não estão escritas ali, já estão pré-determinadas e determinadas para que sejam seguidas? Por que não seguem? Por que o consumidor sempre tem que penar, chimbar tudo?
Só que o que acontece é o seguinte, Dina. Primeiro, os recursos não são tantos assim, né? Na esfera administrativa, você tem fundamentalmente 2 recursos. A partir daí pode ser realizado diversos tipos de penalidade, multa, suspensão, enfim. E outra coisa que tem que ser feito é a partir do momento que você, por exemplo, suspende a comercialização de um plano de saúde do plano individual. Para ele, hoje, na situação do país, é até benéfico. Então, é preciso você suspender a comercialização do plano de saúde como um todo, né? Tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista empresarial. Aí nós vamos verificar, porque vai especificamente doer no bolso, né? E doendo no bolso, com certeza, esses planos de saúde vão realizar... Se de fato o dinheiro saísse, né? Rapidamente. Se de fato o dinheiro saísse ou deixasse de entrar com a comercialização, né? Aí, com uma certeza, punição mais rígida. Exatamente. Não punição mais rígida. Pune e não precisa fazer nada, não vai estar fora mesmo do mercado. Exatamente. Porque tem que ter essa punição. Mas fora do mercado durante 30 dias, 60 dias. Seja, para poder doer mesmo, né? Claro, com certeza. Gente, é o seguinte, vocês estão sentindo aí, vocês estão ouvindo a gente, nós tivemos 2 quedas de energia, a gente está com o nosso gerador ativado, não sei se faltou energia aqui em Pernambués, e por conta disso eu não vou poder colocar vocês agora aqui, que eu estou sem computador. Tem gente na linha, Zé? Não? Então, a gente vai se ajustando aqui, né, para tentar organizar, entrando tudo nos eixos aqui. Então, as mensagens eu não estou conseguindo ler, porque meu computador não ligou ainda, mas vai ligar já, porque a nossa equipe técnica é muito competente e rápida, né? Mas, enquanto isso, a gente vai falando também sobre outros serviços. A gente está falando sobre plano de saúde, doutor Cândido, mas assim, 60 anos, como o ouvinte falou, existe esse reajuste, que é injustíssimo, porque a pessoa passa a vida inteira pagando plano de saúde. Quer dizer, quando vai usar, precisa usar, aí eles aproveitam e dão essa aumentada, que é livre para os planos conjuntos, para individual não. Exatamente por isso que eles não querem mais fazer os planos individuais. Ô Dina, e o descredenciamento de clínicas e hospitais que vem ocorrendo? Na realidade, numa forma indireta de burlar o consumidor, também é outro absurdo. Quer dizer, você quando compra um plano de saúde, você compra com aquela carteira específica de hospitais que lhe dão assistência. Profissionais, né? De profissionais. Você gosta. Aí quando você vai utilizar, você tem o desprazer de descobrir que o hospital tal foi simplesmente descredenciado, que o hospital A, B, C, D foi descredenciado. E a lei 9656 é clara. O plano de saúde pode até substituir aquele determinado hospital e clínica, mas ele tem que substituir, se ele resolver descredenciar ele tem que credenciar outro com a mesma qualificação técnica e dimensão em tamanho de atendimentos, de leitos, igual àquela clínica que ele está descredenciando. Fora isso, ele não pode descredenciar nenhum hospital ou clínica de forma arbitrária. E hoje em dia, esses planos de saúde estão descredenciando os hospitais e as clínicas com uma cartinha dizendo que dentro de 30 dias aquele contrato está rescindido. Isso também é outro grande absurdo que está ocorrendo no mercado. O ouvinte falou, meu filho precisa de um pediatra, o pediatra dele não vai mais poder atender, quer dizer, existem algumas especialidades que a gente tem confiança e que a gente quer ir, cardiologista, pediatra, dermatologista, e aí você não consegue, porque eu lembro que esse ano, o senhor deve ter presenciado isso, está acompanhando alguns casos, já que o seu escritório trabalha muito bem com isso, com relação à Santa Saúde, né? A modificação que aconteceu da saída da Santa Saúde para a doutora de Lisieux, oh meu Deus, Apivida, pronto. Que inclusive no dia que foi feita essa migração, o presidente veio aqui no programa até do grupo Apivida, conversou com os ouvintes, explicou como é que seria, mas ainda existe uma insatisfação muito grande, porque muitos profissionais não quiseram mais participar. Não tenha dúvida. Não, e você imagine o seguinte, como é o caso do nosso ouvinte, no momento em que ele tem um pediatra e vai utilizar o atendimento daquele médico em condições normais, ele pode até pagar do ponto de vista particular ou buscar outro pediatra. Agora você imagine, Dino, uma internação hospitalar.
que aí é um caso de saúde extremo, né? Uma dificuldade que a pessoa tem que, Deus livre guarde, usar uma UTI, fazer uma cirurgia de emergência. Como é que faz? Quando procura aquela clínica, aquele hospital está descredenciado. E eles descredenciam sem seguir os ditames da 9656, porque eles não avisam ao consumidor, não substituem por um hospital de igual qualificação técnica e números de leitos e simplesmente, inclusive, geram um prejuízo para aquele hospital que muitas vezes fez um aporte de recursos financeiros para atender aquele plano de saúde. Então, ainda também vão de encontro à função social do Código Civil. Vamos agora para... É uma coisa mesmo, é uma tristeza isso, você vê o consumidor ser tratado dessa... ainda mais com saúde, né? É, claro. Vá para uma clínica, para o hospital agora, passe mal aí, você vê só essa quantidade de gente. Maria, quando não é pode ficar doente não, tem que ter um médico em casa. Zé, já posso ir para o intervalo comercial? Então pronto, vamos para o intervalo comercial e aí na volta prometo que eu leio todas as mensagens. Por conta dessa queda de energia a gente não conseguiu atender a demanda. A gente volta já. Metrópole, a serviço da cidadania. Voltamos a apresentar Metrópole Serviço. Hoje conversando com o Dr. Cândido Sá, advogado, e tem um monte de pergunta aqui. Paulo diz que pagou um preparatório para concurso que deveria começar uma semana. Até agora não começou e eles querem prorrogar por mais uma semana, ou seja, 2 semanas de atraso. Ele tem direito de cancelar a matrícula e reaver o dinheiro? Além disso, ele pagou R$ 750 no curso e com uma semana surge uma promoção no valor de 500. Ele tem direito a reaver os 250? Não tenha dúvida, Paulo. Primeiro, prestação de serviço só pode ser cobrada se ela for de fato prestada, né? Então, não existe prestação de serviço sem que você... Não existe contraprestação financeira em caso de prestação de serviço sem que a prestação de serviço de fato ocorra, que é isso que está acontecendo no seu caso. Então, no mínimo... Se você aceitar, esse curso tem que ser estendido também por mais 2 semanas. E com relação à promoção, doutor? Com relação a essa promoção, ela gera, com certeza, um prejuízo a você que acabou de pagar. Então, você tem direito a requerer essa diferença. E Gorete diz que com relação à queda de energia, provavelmente foi um acidente que houve em frente ao Macro, na Avenida do Salvador Shopping. Um carro bateu no poste e o carro está arriado em cima do carro. Gente, Liz Graça, tem trânsito urgente aí. Coloca a Liz Graça urgente no trânsito. Urgente. Trânsito, Zé. Vai, Liz. O trânsito na metrópole. Oferecimento Salvador Car, tradição em Mitsubishi, rótula do abacaxi, fone 3258-8700. E Pensou Pneus, pensou abochar. Olá, Dina. Pois é, a informação da ouvinte Gorete está correta. E de Berivaldo também, que acabou de mandar mensagem falando a mesma coisa. Pronto, o motorista de um veículo perdeu o controle e colidiu com um poste próximo ao Salvador Shopping. De acordo com as primeiras informações da Central de Polícias, o acidente aconteceu ali na Avenida Luizina Filho, a paralela, em frente ao supermercado Macro, sentido aeroporto. O motorista está preso na serragem e o poste está caído em cima do veículo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros já está a caminho do local para prestar socorro. Então, quem puder, evite essa região, pois o tráfego começa a ficar bastante complicado. E quem passar por lá, mande uma foto pra gente aqui no vocêrepórter@radiometrópole.com.br. A qualquer momento voltamos com mais informações. Liz Graça para o Metrópole Serviço. Ai, gente, tristeza. Tomara que esse rapaz fique bem, né? Essa pessoa que se acidentou aí com... Nossa Senhora, que horror. Anônimo, doutor, o que pode acontecer? Eu tenho uma dívida reconhecida com um prestador de serviço e esse prestador espalha por todo o bairro a existência desse débito. Pode? Não. De jeito nenhum. O prestador de serviço pode gerar um processo de execução, se for o caso, contra você, ou uma ação de cobrança. Agora, a divulgação da dívida é completamente ilegal e pode gerar uma ação indenizatória sua contra ele. Paulo! Oi, Paulo! Rita! A gente quase não atendeu, gente, hoje, com esse negócio dessa queda aí de energia. Oi, Rita! Oi, boa tarde. Boa tarde, Rita. Ô, doutor Cândido, eu tenho um sobrinho neto que, quando estava com 27 dias, ele teve um problema de saúde e teve que retornar ao hospital onde ele nasceu, que era pelo plano de saúde da mãe dele. Apesar dele já ter um outro plano de saúde também. Conclusão,
Ele foi para emergência, a médica solicitou que ele fosse internado e o hospital disse que, como já estava para vencer os 30 dias, que ele não seria internado. A criança, um bebê recém-nascido, imunodeficiente, ficou na emergência por 3 dias, certo? Teve casos de coqueluche, de rotavírus. A mãe, feito cesárea há pouco tempo, ficou sentada, começou a sair secreção dos pontos dela, sem contar a pressão psicológica que esse plano fazia toda hora, que era para falar com os familiares, para entrar com um particular, porque eles iam ter que regular pelo SUS, que iam ter que chamar o conselho tutelar. Bem, minha sobrinha, uma menina jovem, não entendia nada, ficou apavorada, me ligava toda hora, só chorava. Eu entrei em contato com o plano, certo, alegando, mostrando para eles que se o menino nasceu dia 23, no dia 20 não teria vencido ainda os 30 dias, certo? Aí o plano me disse que o mês tinha sido de 31. Bem, então seria dia 22. Mesmo assim, com toda essa contagem, tem os protocolos, tudo, eles continuaram negando a internação do recém-nascido. Então, eu lhe pergunto, eu tenho direito, porque agora eu quero fazer alguma coisa contra esse plano, eu tenho direito de pedir na justiça alguma coisa contra esse plano? Sem dúvida nenhuma, Rita, cabe uma ação indenizatória, porque é um absurdo, inclusive do próprio hospital, porque a saúde, a Constituição determina que o hospital, principalmente em caso de emergência, como foi o caso aí da sua sobrinha neta e do filho dela, ele tem a obrigação de atender, né? Então tá tudo errado aí, o plano de saúde está absolutamente errado, porque está no prazo de inscrição, de colocação do filho da sua sobrinha neta. E você, inclusive, me disse que ele já tinha um outro plano de saúde. Então, não tem o menor sentido não existir esse atendimento, até porque não existe carência para a emergência. E ele foi levado aí com o tipo de problema que você colocou para a emergência. Então, ele entrou pelo chamado PA, né? O pronto atendimento. Então, consequentemente, não tem o menor sentido o plano de saúde não autorizar. Você deve ingressar com ação na justiça indenizatória e eu colocaria como réu solidário também o hospital. Gente, é um absurdo, né? Você, saúde no Brasil é um desrespeito. Quer dizer, a criança sofre, a mãe sofre por conta de um dia. Né? Existe juramento aí, não existe não? Claro. Na história. E Yuri diz que o motorista aparentemente está bem. Ai, que bom. Já que não havia ninguém dentro do veículo e tinha um rapaz próximo ao carro conversando com o agente da Trans Salvador. Ô Yuri, que bom, viu? Porque caiu um poste em cima do carro aí não é nada bom. J. Carlos está na linha? Boa tarde. Oi, J. Carlos. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu não tenho uma pergunta, é mais um desabafo, se vocês permitirem. Pode falar. Olha bem, eu tenho 70 anos e, logicamente, já tenho idade suficiente para saber que nós moramos num país das injustiças. Eu tinha um plano de saúde desde 1991, 22 anos, paguei o plano de saúde Unimed Salvador. Pode falar. E coincidiu que no ano passado eu tive um AVC, e por sinal até hoje ainda estou na cama, e quando eu precisei do plano, foi naquela época que teve o negócio da falência, certo? E resultado, eu tive que migrar para a Unimed Nacional, pagando mais uma média de 300% por mês. E não tive a quem recorrer, nem nada. Fui à ANS, ela mandou migrar para outro plano, nós o fizemos assim. E para você ver, não tem para onde apelar, não tem para quem apelar. É o problema que nós colocamos aqui no início do programa. Quer dizer, a ANS tem que ser mais rígida na fiscalização dos planos de saúde, senão não vai solucionar. Ai, doutor, tá vendo? Nosso tempo acabou.
Zé já está lá se sacudindo todo. E Orleans, Lisboa, disse que o motorista... Ah, não é Orleans. Antônio, que o motorista envolvido no acidente já foi retirado do carro, passa bem. Que bom. Que bom. Apesar da queda de energia, a energia sua, do nosso querido grande Zé Silva, manteve, evidentemente, o programa lá em cima. Doutor, muito obrigada, viu? Venha, não demore de vir aqui conversar com a gente, não. Faça favor. Tá certo. Convocando, eu estou aqui, Dina. Um abraço, uma ótima semana e um bom final de mês. Prazer é meu. Forte abraço a todos os ouvintes da Metrópole e a toda essa equipe maravilhosa. E um beijo pro chefe que tá fazendo aniversário hoje, pra Chico Kertes. Famoso Chico. Tá fazendo aniversário hoje. Que beleza. 18 anos. Até parece, eu conheci a criatura com 17 anos. Eu soube que era 22, Dina. Eu conheci a criatura com 17 anos, tô velho, viu? Ave Maria. Tá bom, então um beijo, querido. Um beijo, obrigado. E amanhã nós vamos falar aqui sobre telefonia, outro problema sério. José Mauro, da Anatel, vem conversar com a gente amanhã às 15h. E hoje tem estreia de programa aqui às 11h no lugar do Comes e Bebes do meu, que agora só é às terças, aula extra. Preste atenção, ouça que vai ser muito bom o programa, às 11h. Eu volto já no Sinta-se Bem. Tchau.